meus caros educandos, a Maratona de Atualidades hoje vai te dar uma dica super importante para o Exame Nacional do Ensino Médio, uma dica Enem, e para qualquer concurseiro que vai enfrentar uma prova de conhecimentos gerais ou de ciências humanas e suas tecnologias, enfim, englobando tudo isso. Hoje a nossa dica de atualidades é sobre a sexta cúpula dos BRICS, que ocorreu em julho de 2014 na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Antes de mais nada, antes de falar dos resultados dessa sexta cúpula dos BRICS, eu queria lhe apresentar o acrônimo. Sim, todas aquelas siglas que são formadas através das iniciais dos nomes de países são chamadas de acrônimo. Então, o BRICS é um acrônimo que já tem um tempo de vida considerável. Enquanto ainda BRIC surgiu em 2001, um economista inglês de uma instituição das mais renomadas em termos de economia mundial chamada Goldman Sachs, o economista inglês Jim O'Neill, foi o pai, o criador e o camarada que ficou reconhecido mundialmente pelo acrônimo BRIC. Para quem não sabe, esse acrônimo que foi criado por esse economista inglês em 2001 nada mais é do que a junção entre as chamadas potências emergentes do século XXI. São elas Brasil, Rússia, Índia e China. Entretanto, vocês sabem que essa sigla recentemente recebeu um S. Como a sigla está em inglês, esse S de South África, que representa a África do Sul, que passou a compor a sigla BRICS em 2010, durante a segunda cúpula que ocorreu em 2010 na cidade de Brasília, também no nosso país. Então, a adesão à entrada da África do Sul no acrônimo obviamente ocorreu em 2010, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pontuar algumas características envolvendo esses países. Eu gostaria de colocar para vocês, primeiro, os nomes dos países que nós já fizemos. Segundo, a população desses países, seus chefes de Estado e seus PIBs, para, em torno desses critérios e desses indicadores, fazermos algumas avaliações. Olha só, chefes de Estado. Brasil, presidenta Dilma Rousseff. Rússia, presidente Vladimir Putin. Índia, primeiro-ministro, regime parlamentarista, Narendra Modi. China, presidente Xi Jinping. E África do Sul, presidente Jacob Zuma. Então, esses 5 chefes de Estado se reuniram na cidade de Fortaleza, no centro de eventos, para discutir alguns assuntos referentes à consolidação de suas economias no espaço mundial. A discussão, se bem que foi uma crítica contundente que fizeram à sexta cúpula, que foi a questão da pouca discussão em torno de direitos humanos, mas também alguns resultados positivos envolvendo inclusão digital. Eu gostaria de fazer análise e pontuar com vocês as questões das populações desses países. Por ordem, o país mais populoso do acrônimo é a China. A China já ultrapassa a marca de 1.354 bilhões de habitantes. A Índia vem logo em seguida, com 1.292 bilhões de habitantes. Brasil, 202 milhões. Rússia, 140 milhões. E África do Sul, com 50 milhões de habitantes. Se vocês pegarem o total
de população de cada país do acrônimo e somarem, vocês vão observar que o BRICS se aproxima do número redondo de 3 bilhões de habitantes. O que significa que dos 7 bilhões de habitantes que formam a nossa população mundial, o BRICS representaria quase metade, 46% da população mundial. Então você, caro concurseiro, você com certeza está observando que essa grande população já vai oferecer aos países que compõem o BRICS dividendos, vai oportunizar boa parte desse crescimento pelo fato dos países serem tão populosos. Quais seriam as principais características comuns desses países em torno da população? Primeiro, eles podem oferecer e oferecem um enorme mercado consumidor. Além disso, atrai investimentos estrangeiros, visto que possuem farta mão de obra barata e em qualificação, diga-se de passagem. Além disso, são países que querem oferecer entre si uma cooperação técnica. E aí entra a questão da inclusão digital dessas nações, ok? Se você pegar PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos por essas nações, você vai ter também um dividendo considerável. A China hoje tem um PIB de 9,1 trilhões, ok? O Brasil, um PIB de 2,2 trilhões. A Rússia, um PIB de 2,1 trilhões. A Índia, um PIB de 1,8 trilhão. E a África do Sul, um PIB de 380 bilhões. Lembrando que o PIB aqui colocado através do Banco Mundial como fonte em dólares. Observem vocês que novamente eu peço uma soma desses PIBs. Se vocês somarem o PIB dos 5 países que compõem o BRICS, você vai ter um número aproximado de 15,4 trilhões de dólares. O que significa dizer que o maior PIB do planeta é o PIB estadunidense, com 16 trilhões. Ora, o BRICS chegaria próximo. E com o fato da China e Índia serem os países que registram as maiores taxas de crescimento econômico do mundo, nós teríamos aí uma ideia de que até o meio deste século, os países do BRICS poderiam ultrapassar a principal potência em PIB do mundo. E aí você pode perguntar, mas Guilherme, 5 países precisam se unir para se aproximar do PIB de um país. É, meu caro. Mas a União Europeia, que é o único bloco econômico que consegue isso, ultrapassar os Estados Unidos com um PIB de 19 trilhões de dólares, é composta por 28 nações. O que significa que para a União Europeia ultrapassar os Estados Unidos são necessários a reunião de 28 PIBs, enquanto que o BRICS alcançaria isso com 5. Lembrando que vocês estão observando que os Estados Unidos vêm perdendo influência no quadro hegemônico mundial. Países como Rússia, China e Índia vêm, obviamente, aumentando o seu grau de influência na geopolítica global. Então fica interessante esses questionamentos para que você faça uma análise profunda. Aí você pode estar perguntando, Guilherme, quer dizer que a ideia que você está nos passando é de que o BRICS está deixando de ser apenas um acrônimo e está passando a se consolidar enquanto um bloco econômico? Sim. Tanto que na 6ª cúpula que ocorreu em Fortaleza e o documento assinado pelos 5 chefes de Estado, chamado Decreto de Fortaleza, a intenção é essa: o BRICS se consolidar como um bloco econômico, atentando que os blocos econômicos têm 4 etapas de integração: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária e política. Então nós não temos ainda uma dimensão de qual etapa
o BRICS gostaria de se colocar. Acredito eu que vai se iniciar enquanto uma zona de livre comércio. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que essa consolidação, através de um bloco econômico, viria com uma decisão muito importante que essa sexta cúpula trouxe, que foi a criação de um novo organismo multilateral financeiro. Estamos falando do Banco dos BRICS. Banco dos BRICS, chamado de NBD, Novo Banco de Desenvolvimento. O que significa dizer que uma das grandes críticas que os BRICS faz à hegemonia norte-americana é que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul exigem uma reforma imediata do Fundo Monetário Internacional. Como vocês sabem, o Fundo Monetário Internacional, criado no período da Guerra Fria pelos Estados Unidos como um dos instrumentos que compõem o imperialismo praticado pelo mesmo, faz com que muitos países do globo, principalmente os africanos, fiquem extremamente endividados, com encargos de juros da dívida altíssimos. Então a ideia do BRICS é que o FMI e a própria Organização das Nações Unidas devem redefinir seus papéis diante da geopolítica mundial. Por este motivo, como a reforma do FMI ainda não ocorreu, esses países que já tinham a ideia, lembrem-se, Maratona de Atualidades te oferece isso. A ideia da criação do banco não se deu de maneira momentânea, de maneira pontual, na sexta cúpula dos BRICS em Fortaleza, não. O banco foi criado, a estratégia se consolidou atualmente, mas a ideia da criação de um banco ocorreu desde 2010, quando houve a cúpula em Brasília e quando houve no ano passado uma cúpula em Durban, na África do Sul. Já havia a possibilidade da criação desse banco e se consolidou com a sexta cúpula esse ano. O novo Banco de Desenvolvimento visa o quê, Guilherme? Uma alternativa ao FMI? Não apenas isso. O que eu gostei foi que os 5 países que compõem o BRICS, fizeram um depósito financeiro nesse banco, nessa conta. E a primeira coisa que nós observamos, esses depósitos não foram feitos através de quantias desiguais. Por exemplo, a China depositando uma quantia maior que a África do Sul. Não. O que eu achei super importante foi que cada país depositou um valor por igual. E aí o BRICS traz uma ideia que eu acho muito importante, que é o princípio da horizontalidade. Todos possuem o mesmo grau de influência, pelo menos num primeiro momento, isso em teoria. Neste banco, detalhe, o novo Banco de Desenvolvimento fica a sua sede localizada em Xangai, na China, e seu presidente, que será em caráter de rotatividade, mas o primeiro presidente escolhido é o indiano, o primeiro-ministro Narendra Modi, que ocupará o cargo de presidente do Banco NBD. O valor depositado em conta foi de 150 bilhões de dólares iniciais. Antes de mais nada, gostaria que vocês dividissem esses valores. 50 bilhões serão investidos por esses países em infraestrutura. O que significa dizer que esses países, não só por serem sedes de Copa do Mundo, é até uma visão minimalista. A ideia é fazer com que a infraestrutura ligada à questão da mobilidade urbana se façam nesses países, visto que eles possuem muitos desafios. Coloquei aquelas características em comum. São países com grandes populações, são países populosos, são países com grande extensão territorial, são países com mão de obra barata, abundante em qualificação, são países que estão investindo em inclusão digital. Mas existe um grande desafio para esses países, que é a questão de diminuir seu grau de dependência de produtos tecnológicos.
com exceção da China, que é um grande exportador de bens industrializados, os outros países, queiram ou não, principalmente o Brasil, estão se especializando na exportação de gêneros agrícolas. Isso preocupa e eu espero que vocês atentem. Então, com relação ao novo Banco de Desenvolvimento, 150 bilhões na conta, 50 bilhões para o investimento em infraestrutura. E os outros 100 bilhões, Guilherme, serão utilizados por esses países para evitar supostos ataques especulativos. Eu acredito que um ponto de interrogação fica cravado na mente de cada um que está me ouvindo. Que ataques especulativos são esses? Ora, além desses países terem uma oferta de crédito para serem utilizadas sem os encargos, os juros tão altos por parte do FMI, esses países, queiram ou não, sofrem com a oscilação de mercado, sofrem com a questão do câmbio flutuante. E vocês sabem que esses países, além de tudo, necessitam de uma boa avaliação em relação às suas moedas, visto que muitos praticam a subvalorização destas. Então gera uma preocupação em relação ao mercado global. Por exemplo, quando nós vemos alguma empresa brasileira, alguma empresa chinesa, indiana, russa ou sul-africana caindo na bolsa de valores, eu espero que vocês atentem que isso nem sempre são oscilações de mercado e ocorreram ao acaso. Muito pelo contrário, alguns países que possuem uma moeda forte se utilizam de ataques especulativos na bolsa de valores para fazer com que as economias desses países emergentes sofram de alguma forma a ponto de não poder competir em pé de igualdade com essas nações, com esses países ditos centrais. Antes de mais nada, eu gostaria de colocar para cada um que isso é uma dica. BRICS, sexta cúpula dos BRICS, esse oráculo dos rumos da economia mundial chamado Jim O'Neill, esse economista inglês, ele já vem lançando, gente, novos acrônimos. Para eles, pelo menos para ele, o acrônimo BRICS já é uma realidade, já são economias fortes. É tanto que ele acaba de criar duas novas denominações, o chamado Next 11, que seriam as próximas 11 nações emergentes do mundo, e um muito atual, gente, dica quentinha, hein? O chamado acrônimo MIST, a nova aposta do Jim O'Neill, o acrônimo MIST. Quais seriam essas novas potências emergentes do século XXI, Guilherme? O México, o I de novíssimo tigre asiático, a Indonésia, a sigla está em inglês, S de South Coreia, Coreia do Sul, esse grande tigre asiático tradicional, e o T de um país que não é laico, um país que é influenciado pelas decisões religiosas, mas que vem crescendo, em um crescimento considerável, que é a Turquia. Então, México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia seriam a nova aposta do Jim O'Neill, o acrônimo MIST, tá certo? Fica como ponto o acrônimo BRICS. Essa sexta cúpula deve ser considerada por vocês como algo até para quebrar o gelo, as 5 cúpulas. Os 5 países e suas delegações se reuniram no centro de eventos e parece-me que houve inclusive um show de uma artista para esses chefes de Estado e suas delegações. Por incrível que possa parecer, a artista que se apresentou foi a Gabi Amarantos. Exatamente, nossa Beyoncé brasileira se apresentou às delegações e fechou a sexta cúpula dos BRICS no dia 15 de julho de 2014. Então vale a pena conferir esse documento, o Decreto de Fortaleza, vale atentar para essa dica Enem especial para você do canal Maratona de Atualidades. Gostaria de pedir para cada um que clique em gostei e se inscreva no canal, dê sua sugestão, que obviamente toda semana a gente vai estar colocando algum vídeo especialmente para você, tá certo?
Agradeço desde já a disponibilidade de seu tempo, que é tão precioso, mas óbvio, o meu objetivo é o mesmo que o seu. O nosso objetivo mútuo é que você consiga a sua aprovação e eu a satisfação de ter minimamente contribuído para isso. Um grande abraço a todos. Fica aqui, professor Guilherme Lemos.